Novembro entra com um novo tema. Olha aí para você ver que você recebeu a tag, a nossa tag desse domingo. Todo domingo cada um recebe uma tag e esse domingo, no mês de novembro, o tema é amar ao próximo. Nosso mês de novembro. Põe para mim em casa aí, faz favor, o tema do ano, vida e partilha, por favor. Joga para quem está em casa e joga também para aqui. Isso, obrigado. Em casa ainda não chegou, não. Chegou, muito bom. E diz assim, o maior testemunho prático que alguém pode prestar sobre o amor de Deus. É o que nós vamos fazer, né? De amar ao próximo como Deus nos chama. É perdoar e receber perdão. É acolher em nome de Cristo e ser acolhido por Cristo. Essa é a temática nossa desse domingo. Acolhendo em nome de Cristo. Eu quero convidá-los a ficar de pé comigo, aqueles que puderem. Vamos ler 3 versos das Escrituras Sagradas, lá no Evangelho segundo São João. Evangelho de João, capítulo 13, versos 1. Depois, Carol, eu vou no 4 e no 5 e eu vou discorrer um pouco sobre esse texto. João 13, 1, 4 e 5. Estamos lendo ali na versão do século 21. Diz assim a palavra do Senhor, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a hora de passar deste mundo para o Pai. Que coisa linda, né? E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 4 diz assim, Jesus então levantou-se da mesa, ele estava na Santa Ceia, que nós vamos participar hoje, diferente da judaica, completamente diferente da judaica. Ele tirou o manto de si, pegou a toalha, colocou em volta da cintura e em seguida colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Ó Deus, aplica esse texto nas nossas vidas. Impactua, Senhor, as vidas através da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Podem se assentar. Tem cenas nas Escrituras Sagradas que elas falam muito mais do que 1000 palavras, não é verdade? Essa é uma delas. A noite em que ele foi traído e ele sabia disso tudo. Vocês perceberam que ele já sabia de tudo? E toda a narrativa da última ceia, tem nos 4 evangelhos, todas elas falam que ele sabia o que estava para acontecer. Ele se reúne com seus discípulos em torno de uma mesa. Era aquela última ceia judaica que iam participar. De acordo com Jesus, a partir dali, nós não cearíamos mais a ceia judaica. Seria uma nova ceia, só com pão e vinho. Aquela ceia que remonta lá no sumo sacerdote Melquisedeque, que faz a mesma coisa, traz pão e vinho para Abraão. Jesus, então, ele fala assim, eu estou porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, e o carta aos Hebreus fala isso, não na linhagem de Arão, na linhagem judaica, mas na linhagem de um sujeito muito especial lá atrás, que ele faz com que Abraão presta culto a Deus através desse sacerdote que é Melquisedeque. Então, aquela foi a última ceia dos judeus. E ele instituiu a nova ceia, pão e vinho, que vamos tomar. Aqui Jesus já sabia, pessoal, de tudo que estava por acontecer. Sabia da cruz, sabia da dor, sabia da traição, da negação, do abandono. E mesmo assim, Jesus acolheu a todos. Judas estava lá. O Pedro, que ia negá-lo daqui a pouquinho, estava lá. Todos os que estavam naquela mesa iriam abandoná-lo. Mesmo assim, o texto nos diz que, sabendo que seria traído, negado e abandonado, ele os amou até o fim. Isso é muito lindo. Ele não retirou o pão da boca deles. Ele não tirou o cálice de suas bocas. Ele partilhou graça antes mesmo de ser ferido. E durante o pão e o vinho, naquela situação toda, ele
ele faz uma cena espetacular, sensacional, inusitada. Ele levanta, e eu fico imaginando os discípulos. O que foi que Jesus levantou? Em uma cena silenciosa. Ele levanta, tira o manto, abaixa-se, pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. E todos eles muito calados. Depois vocês vão ler lá o texto, Pedro dá uma... Não, como Pedro sendo Pedro, ele fala, não quero que o senhor lave meus pés, o senhor é mestre, eu sou o servo. Aí ele falou, Pedro, se o senhor não lavar o seu pé, meu filho, você não vai ter parte no reino. Então lava o corpo inteiro. Aí Jesus falou, Pedrão, toda hora Jesus falava com Pedro assim. Ele vai nesse ato, nesse gesto lindo, silencioso, escandaloso, ele ali revela o coração do Evangelho. O santo Deus que se inclina. O santo Deus que vem diante de pecadores e oferece perdão, graça e amor. Aquele que criou o universo, agora segura os pés empoeirados dos pescadores. O santo toca o impuro, o mestre serve o servo. Ali esse gesto silencioso, chamado de lava-pés, é o que o Evangelho é muito escancarado. O Deus que acolhe, o Deus que perdoa. Meu Deus, que coisa mais linda. Jesus sabia de tudo. E mesmo assim, antes de ser amado, Ele ama. Ele perdoa, porque a graça de Cristo sempre é o primeiro movimento. A graça de Cristo sempre é o primeiro movimento. O acolhimento de Jesus aqui não é uma simples gentileza. É um ato redentor. Ele acolhe os que o negam. Ele acolhe os que o traem. Ele acolhe aqueles que não compreendem de fato o Evangelho. Ele parte o pão com homens imperfeitos e pecadores e oferece o cálice da nova aliança a corações frágeis e falíveis. E Ele nos chama a fazer exatamente essa mesma coisa. Para mim o verso 15, Carol, nesse mesmo capítulo 13 de João, verso 15. Pois eu vos dei já o exemplo. Presta atenção, discípulos de Jesus. Para que vocês façam dessa mesma forma. Para que vocês vivam dessa mesma forma. Ouviram, discípulos de Jesus? O Paulo fala a mesma coisa. Lá em Romanos 15, 7, ele vai falar a mesma coisa. Que vocês precisam acolher como Cristo também nos acolheu. Para a glória de Deus. Esse é o meu papel, esse é o nosso papel, foi deixado o exemplo, temos que segui-lo. É para isso que a igreja de Jesus foi chamada a viver. É para isso que você foi chamado. É acolher antes de julgar, abraçar antes de rejeitar, perdoar antes de exigir. Pegou? Eu vou repetir. Senão a gente perde. É acolher antes de julgar. Abraçar antes de rejeitar e perdoar antes de exigir. O gesto do lava-pés e o partir do pão, eles estão entrelaçados em uma só mensagem. A graça divina é maior que qualquer pecado humano, muito maior. E o perdão divino é sempre o primeiro movimento do amor. O amor se manifesta com o perdão. A fé cristã que se sustenta nessa convicção profunda de que onde há ofensa, há graça. Onde não há ofensa que o perdão não possa alcançar. Não há falta que o arrependimento genuíno não cure. Não há coração tão endurecido que o amor do Pai não possa quebrantar. Essa é a nossa convicção e fé. Porque nós fomos achados assim. A vida cristã é, portanto, um constante retorno ao Pai. Não há coração endurecido o suficiente, mas há sim uma necessidade de voltarmos. Corações arrependidos voltam para o Pai. E o perdão que nós alcançamos
vem com a extensão da misericórdia divina através de nossas vidas, para que o próximo também seja alcançado. Quando perdoamos, nós tornamos o espelho de Deus, da misericórdia dEle e do amor dEle para com os outros. Quando nós nos arrependemos, nós nos tornamos testemunhas de que a graça transforma. Pegou? O perdão, quando eu perdoo, quando eu recebo o perdão, eu mostro a graça, escancaro a graça. Quando eu me arrependo, eu mostro que a graça produz. E que bom que a graça produz. É o arrependimento que nos reconduz para o futuro que Deus tem para nós. Porque quando eu erro, peco, caio, Ele vem, me sustenta com o coração arrependido e me redireciona para onde Ele planejou para eu ir. Já o perdão é o perdão que nos liberta do passado e nos coloca para viver o hoje. Mas o perdão, presta atenção aqui, o perdão não é um esquecimento e nem uma fuga do sofrimento, não é o deixa para lá, mas é entregar o passado nosso, as nossas dores, as nossas lutas nas mãos do Deus que cura. É isso. Perdoar é romper com o ciclo da mágoa, é dizer, aqui presta atenção, eu fui alcançado pela graça e agora sou livre para estendê-la aos outros. Perdão à luz do Evangelho é uma decisão, viu pessoal? Uma decisão espiritual. Um ato volitivo e intencional que imita o maravilhoso coração de Deus. Ao perdoar, o cristão não nega o mal, claro. A gente entende que foi ofendido, a gente entende que ofendeu, mas nós não negamos o mal no perdão. Ao contrário, vencemos o mal com o bem. O perdão se recusa a ser cativo do ressentimento, da amargura e do ódio. O perdão, olha para mim, o perdão liberta. Quem fica carregando mágoa, angústia, fica carregando saco de pedra o dia inteiro. O dia inteiro. O perdão liberta não apenas só quem recebe o perdão, mas aquele que também oferece o perdão. E é justamente nesse ponto que o acolhimento cristão se torna escandaloso. Nós acolhemos porque fomos escolhidos ou acolhidos. Perdoamos porque fomos perdoados. É isso que é a coisa mais linda que tem. Nós não temos essa coisa naturalmente em nós. É o Espírito que opera em nós. Porque foi sempre o amor que falou primeiro. Antes de qualquer arrependimento ou qualquer pedido de desculpas humanas, o arrependimento humano e os pedidos de desculpas humanas, Deus já havia falado e pronunciado o amor, a graça e a sua bondade. Esse é o Evangelho que sustenta a missão da igreja. Um amor que não se espera ser correspondido, uma graça que não faz barganha, um perdão que precede o mérito e a justiça, pois é somente a graça. Que Deus leal, somente a graça. Você entende isso? Ou você está aqui é por causa da graça. Quando compreendemos isso, entendemos que o perdão é, antes de tudo, um ato missionário. Nós estamos falando no texto de hoje, amar ao próximo. E acolhendo as pessoas em Cristo. Pelo amor de Cristo. No amor de Cristo. Quando eu entendo isso, é porque nos tornamos assim um testemunho vivo da natureza de Deus, que é perdoador. E o mundo precisa ver esse tipo de perdão acontecendo, através da minha vida e da sua vida. O perdão é o ato mais lindo de acolhimento. Se você realmente quer acolher alguém, você precisa perdoar. É reconhecer que esse mundo precisa tanto desse perdão, para que ele possa reconhecer a presença do reino entre nós, em nós e por nós. O perdão é o ato mais lindo de acolhimento, eu disse há pouco, porque fomos todos acolhidos pelo amor de Deus e agora acolhemos pelo mesmo amor. Eu preciso viver assim. Mas presta atenção, o perdão só floresce com arrependimento sincero. Eu tenho que entender que eu errei.
A Escritura chama esse arrependimento de metanoia. E a gente já ouviu essa palavra, mesmo que ela venha de origem grega, a gente já ouviu isso. É um retorno. Eu estou andando para lá, agora eu vou voltar para cá. Muitas vezes essa ideia é de 180 graus, literalmente. Eu andava assim, agora percebi que eu tenho que voltar ao caminho. O arrependimento não é apenas uma tristeza porque errei, um remorso. Aqui, presta atenção, arrependimento é coisa que é séria. É uma tristeza segundo o coração de Deus. Quando eu me arrependo é porque eu vi que eu ofendi a Deus. Para mim, em 2 aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento, que conduz à salvação. Esse arrependimento não é remorso, não traz remorso, porque a tristeza do mundo, ela traz morte e remorso. O Judas, o traidor, ele ficou completamente, sofreu do remorso. Ele teve uma tristeza conforme o mundo e tirou sua própria vida. O Pedro teve um profundo remorso, uma tristeza conforme Deus e foi restaurado para continuar o seu ministério. Na verdade, quando essa tristeza de Deus vem no nosso coração, é o despertar para o recomeço. É dizer que a gente precisa do Pai e quer recomeçar debaixo agora da graça dEle. É uma mudança radical de mente e de atitude. Você pegou o arrependimento? E produz muita fé. E a fé produz perdão. O arrependimento que o Espírito produz é uma tristeza profunda por ter ofendido o caráter santo de Deus, não por medo de consequências do pecado. Muitas pessoas na nossa rotina, e você vai lembrar disso, ficam muito arrependidas e sofrem de remorso com medo da consequência do pecado. Mas a tristeza que o Espírito de Deus coloca em nós e traz arrependimento genuíno, isso produz vida. E a Aline citou aqui o texto de 1 João 1,9, dizendo, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui é isso que o arrependimento produz. Pai, errei contra o Senhor, me recebe de volta na sua casa. Ele é fiel e justo para dizer, claro, meu filho, minha filha, vem de volta. Aqui, se você confessar o seu pecado, Ele é fiel, Ele é justo para te perdoar, te purificar, te transformar. É simples assim, mas é poderoso assim, Quando vivemos assim, o mundo vê o amor. Vê. Através de nós, o mundo vê Deus quando agimos assim. Portanto, o perdão e arrependimento não são ações isoladas. Elas são completamente interligadas na nossa caminhada de fé. Eu preciso ter sempre o arrependimento e o perdão andando lado a lados. Porque aquele que se arrepende verdadeiramente de seus pecados, esse encontra verdadeiramente o perdão em Deus. Sempre. É sempre E ao expressar esse perdão, experimentar, quando eu experimento esse perdão divino, eu estou capacitado agora a perdoar o outro, sempre também. O fato é que quando confessamos os nossos pecados, Deus não apenas esquece e nos absolve, Ele nos perdoa, nos purifica, nos transforma. O arrependimento, portanto, não é o fim, mas é o início de uma nova vida, de uma nova experiência com Jesus. Porque cada vez que pecamos e fomos perdoados, e quantas são, hein? Deus sabe, Deus sabe. Eu não preciso relembrá-los disso, porque Deus e nós sabemos o tanto quantas vezes que pecamos e fomos perdoados.
E aí recebemos graça para continuar, porque a gente revive pela graça dele. Cada vez que perdoamos, o Evangelho se torna visível no mundo. Isso é muito lindo. Cada vez que acolhemos o outro no perdão, nós revelamos o rosto amável de Cristo para aquela pessoa. Pegou? Olha que imagem bonita, quando eu perdoo, eu mostro Cristo para aquela pessoa. Para o que ele fez, o que ele faz. Você tem que lembrar que o arrependimento anda junto. Há uma lição urgente que a igreja contemporânea ela precisa entender. É que não tem missão para fazer sem reconciliação. Nós pregamos isso. Reconciliação. E a Bíblia nos chama para reconciliarmos com Deus por Jesus Cristo. E esse é o papel que Jesus veio fazer. A missão da igreja é essa que eu vou dizer aqui. Ser comunidade da reconciliação, onde o amor vence o ressentimento e o perdão cura as feridas do passado. Porque foi assim que Jesus fez por todos nós. Se queremos anunciar o Evangelho de Cristo, nós precisamos viver essa lógica louca da graça. Se dizemos que somos crentes em Jesus Cristo, devemos ter as mesmas atitudes que ele teve. Portanto, perdoar é imperioso. Não há como não viver o Evangelho sem perdão recebido e oferecido. O acolhimento que nasce do coração de Cristo é o mesmo que deve pulsar no meu e no seu. Ô gente, que cena mais linda! Aquele monte de gente pecador, ele não tirou o pão da boca de ninguém, não tirou o vinho da boca de ninguém. Ao contrário, se abaixa, tira o manto dele e lava os pés empoeirados dos seus discípulos. Ser uma comunidade de fé acolhedora, é isso que a gente fala lá na nossa visão. Eu acho que nós não temos aí não, né, Carol? Eu vou ler a nossa visão. A visão dessa igreja, dessa comunidade de fé é assim. Uma igreja autêntica, acolhedora, comprometida com o Evangelho e a educação. Atuante e forte no estabelecimento do reino de Deus no bairro Buritis e nas nações. O bairro Buritis é onde nós estamos estabelecidos. Aqui, ser uma comunidade de fé acolhedora não é apenas ser simpática e receptiva. É ser aquela que testemunha do amor, aquela que se abaixa para lavar os pés, aquela que testemunha do perdão, que inclui inclusive o fraco, aquela que pensa na compaixão, que escuta e abraça o necessitado. Assim na mesa, naquela mesa e nessa mesa, não tem espaço para superioridade, competição, exclusão. Aqui, ó, para mim, hoje nós todos estamos assentados à mesa da graça. Todos que se assentam aqui são pecadores, necessitados, carentes, precisados da graça divina. Aqui, todos se assentam com pecadores perdoados, alimentados pelo mesmo pão, redimidos pelo mesmo sangue. Na ceia, Cristo não somente nos alimenta, para mim, Ele nos reconcilia, Ele perdoa, Ele transforma inimigos em irmãos, Ele transforma culpados em redimidos, Ele transforma feridos em agentes de cura. Por isso que a ceia é um símbolo do reino. E Jesus deixou isso para nós. É um espaço onde a graça e verdade se encontram, onde o arrependimento e o perdão se abraçam, onde a compaixão tem rosto e nome, o meu e o seu. Ele foi compassivo para conosco e nos convidou para a mesa. Participar da ceia que nós vamos fazer daqui a pouco é entrar novamente nesse mistério do acolhimento que aconteceu lá atrás, na última que ele fez com seus discípulos, e tem acontecido na história, em cada reunião onde a ceia é servida. Participar da ceia
é ser lembrado de que antes de sermos enviados, nós fomos recebidos. Antes de proclamarmos aí que Jesus Cristo salva, nós somos perdoados. Antes de tudo, nós fomos lavados. Que graça bendita. A ceia é um lembrete de que a graça é muito maior do que o pecado. E que o amor de Deus não recua diante da miséria e da falibilidade. Porque graça e misericórdia, olha para mim, são implacáveis. Goste você ou não, Ele vai te perdoar. Goste você ou não, Ele terá misericórdia. Porque Ele é esse Deus. Por isso, toda vez que a igreja celebra o pão e o vinho, ela declara ao mundo: há lugar nessa mesa para mais um pecador como eu e você. Por isso que a gente só vem e toma parte dela. Eu quero terminar. O acolhimento cristão, em última análise, ele é um testemunho visível do evangelho invisível. Acolher em nome de Cristo significa viver como Ele viveu. Perdoar antes de qualquer pedido de desculpa ou pedido de perdão. É abrir espaço para a mesa para quem ainda está a caminho, não entendeu direito. É olhar para o outro, não a partir do erro ou da falta, mas a partir da esperança. Olha que coisa que a gente precisa pensar. Quando eu partilho aqui, eu vou olhar para o outro, não pela falta dele, pelo pecado dele, mas pela esperança do Evangelho que transforma. É escolher ter misericórdia em vez de vingança e ódio. É escolher a compaixão em vez da indiferença. É escolher a graça ao invés da justiça pessoal, que muitas vezes é fria e dura, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente acha que é. Naquela mesa e nessa, Jesus nos deu mais do que um rito. Ele nos deu um modo de viver. A ceia é um retrato do reino, onde ninguém é digno, mas todos são convidados, venham a mim. Onde o amor é maior que qualquer pecado. Onde os que erraram, e continuam errando, são recebidos como filhos amados. Pois Ele mesmo, conhecendo muito bem a cada um de nós, e sabendo cada um que faz os nossos erros contra o Santo de Deus, mesmo assim Ele nos amou até o fim. Acolher em nome de Cristo é lavar os pés em vez de apontar os dedos. É criar espaço na mesa para quem ainda não entendeu tudo, mas tem fome de graça. É ser igreja com o coração do Mestre. Igreja compassiva, aberta, missional. O mundo não precisa de uma igreja perfeita. Vou repetir. O mundo não precisa de uma igreja perfeita. Ele precisa de uma igreja que acolha como Jesus acolheu, que olhe para o pecador e veja ali não a sua sujeira, mas o potencial de redenção, que sirva não por obrigação, mas por amor. Abre para mim de novo lá, João 13:35, esse capítulo 13 é lindo, depois você lê lá. Jesus vai falar assim: nisso vocês vão conhecer todos os que são meus discípulos. Aqui ó para mim, se vocês amarem uns aos outros, como eu amei vocês. O mundo moderno, saturado de julgamentos e polarizações, ele precisa ver em mim, na igreja, na comunidade de fé, um povo que acolhe, que perdoa, que está pronto para oferecer restauração. E nós, da Missional do Caminho, temos que continuar a ser esse braço, esse rosto, as mãos, o abraço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Uma fé que não abraça aquele que anda ao lado, perde oportunidades de revelar o Deus amoroso ao perdido. Nós precisamos continuar a ser essa igreja. Por isso, acolher em nome de Cristo é também proclamar o Evangelho com mãos abertas e mãos santas erguidas em adoração. Quando o salmista nos chama a levantar as mãos santas aos céus em adoração, é o oposto de mãos em riste. É rendição e adoração.
é perdoar, é confessar, é arrepender, é servir, é escutar, é partilhar, é convidar. E é somente nesse ciclo de graça, perdão, humildade, coragem, é que a vida se torna então plena, curada e restaurada. É assim que nós devemos acolher o outro. É assim que nós somos acolhidos por Deus. E o Deus que se sentou àquela mesa com pecadores, Ele continua chamando a sua igreja a fazer o mesmo. Ele continua me chamando. Ele continua te chamando. E então eu peço que cada gesto nosso, cada perdão oferecido, cada perdão recebido, cada arrependimento sincero, cada mesa partilhada, seja um eco claro daquele grande amor revelado pela graça bendita de Jesus naquela última ceia e que foi consumado 2 dias depois. Não, no dia seguinte, na cruz. Foi ali, então, que Jesus, entre o pão e o cálice, entre a traição e o perdão, que nos ensinou o verdadeiro significado de acolher em nome dEle. Acolher com graça, amar com compaixão, servir com as mesmas mãos daquele que deu a vida por nós. O que temos que fazer é seguir assim, e que haja paz e bem para nós e aqueles que convivem ao nosso lado. Ó Deus, que o Senhor confirme essa palavra dita, apregoada aqui agora. E que no nome de Jesus ela alcance cada coração aqui e ache lugar em cada coração aqui. Para que o perdão e o arrependimento achem lugar nas nossas vidas, para que essa mesa seja um testemunho do Teu reino. Nós todos, pecadores, acolhidos por essa bendita graça. Ajuda-nos